Pessoal, boa noite. Estamos gravando hoje aí, após as 18 horas, né? Então, disponibilizando aí a aula de número 14. Estamos chegando à reta final do curso de Excel intermediário, como eu disse nas últimas aulas, né? O curso intermediário ele focou em outras ferramentas de montagem de planilha, né? Então, são ferramentas aqui da aba de cima, né? A gente não mexeu com fórmula ainda. Até o momento, em todo o curso, a gente já aprendeu as fórmulas de mais, menos, multiplicação e divisão, a fórmula de soma e a fórmula de média, né, que a gente já viu aqui, foram só estas, né? Então não se preocupem, após terminar esse intermediário, a gente vai entrar no avançado e a minha pauta aqui é estar no avançado apenas com fórmulas, tabelas dinâmicas, tá? E depois do avançado, gente, terão também alguns cursos, como que eu posso falar? Alguns cursos, mini cursos, né? De uma aula só, explicando sobre algumas ferramentas como VBA, macros, algumas coisas mais avançadas, né? E algumas coisas também que não se aplicam a um curso assim de Excel que a gente faz em sequência, né? Algumas coisas por fora, né? Por exemplo, talvez eu faça algumas planilhas e abra como curso, né? Algumas planilhas mais complexas a gente vê aí. Posso pegar algumas e trazer aqui pra gente fazer, mas eu quero fazer isso fora, entendeu? Porque a ideia do curso de Excel mesmo é ensinar as ferramentas, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai mexer na parte de dados aqui em cima. Nas últimas aulas a gente mexeu, né, com texto para coluna, preenchimentos, validação de dados, consolidação, né? E eu vou pular aqui para a estrutura de tópicos, que é uma ferramenta bem interessante, tá? É uma ferramenta bem legal, é utilizada em algumas planilhas, né? Aí muita gente já pode ter visto, mas não sabe fazer. Então a gente vai começar, na verdade, com esse botão de subtotal aqui, ó. Então ele calcula rapidamente as linhas, né, com dados relacionados, subtotais e totais. Eu fiz aqui embaixo aqui duas abas, tá, gente? Essas duas abas aqui, uma para cada um, então o agrupar e desagrupar eu vou usar a primeira aba e o subtotal vou usar a outra aba. É a mesma planilha, tá? Então não tem diferença nenhuma. Quem quiser montar, monta só uma, tá? E depois dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ou como a gente aprendeu no Excel básico lá, ó, clica o botão direito em uma, mover ou copiar, criar uma cópia, dá um OK, ele cria uma cópia da planilha aqui, tá vendo? Idêntica. Então não precisa criar duas vezes, tá? Cria uma e dá essa cópia aí, tá? Então vamos no subtotal. Eu fiz uma planilha rápida aqui, ó, de produto. Então tem uns produtos aqui de construção civil, né, desde cimento até carrinho de mão. Tem os códigos, eu coloquei aqui só para ilustrar também, para encher a planilha. Os fornecedores, né, cada fornecedor que vende, então ela é um pouco mais, né, ela não está separada por fornecedor. A quantidade e o valor total, sem fórmula, eu simplesmente, né, peguei a notinha fiscal de cada fornecedor e fui inserindo aqui. Então, para a gente usar esse subtotal, o que seria o subtotal? Na verdade é o seguinte, por exemplo, eu tenho o ABC Materiais, eu tenho Calas Construções, eu tenho a ferramenta Silvio com os aluguel. Eu quero saber quanto eu gastei para cada um deles, né? Eu posso, claro, organizar isso aqui, somar cada um, fazer uma formulinha. Existem fórmulas, tipo soma-se, né? Mas se a gente usar fórmula, se a gente usar algum método convencional, eu acho que vai demorar muito, entendeu? Então, um jeito fácil da gente fazer essa soma é usando esse botão de subtotal. Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer o subtotal é o seguinte: a gente precisa ter uma planilha com números, a gente tem duas, que é o que a gente vai fazer no nosso cálculo. Então, eu quero somar o valor total e eu quero somar a quantidade total. Eu posso somar só o valor total, tanto faz. E eu aqui quero somar quantos materiais eu comprei na BC, então eu vou somar as quantidades. Eu quero saber quanto eu gastei no total com o ABC, ou com o Kalash, ou com a ferramenta Silvio. Tá? Então a primeira coisa é ter uma planilha com números, né? A gente tem, e claro, uma base. Por exemplo, aqui, eu não consigo somar cimento, porque só tem um cimento, uma areia e uma brita. Então aqui são exclusivos, né?
tópicos exclusivos. O código também não, porque cada material tem um código. Então aqui eu não consigo fazer um subtotal. Por quê? Porque cimento eu gastei R$400. Claro, se eu tivesse comprado cimento da Kalash, tivesse comprado cimento da ferramenta Silva, cimento da Constru Aluguel, eu poderia fazer esse subtotal que a gente vai fazer. Mas esses dois tópicos aqui são apenas ilustrativos, são apenas para a gente trabalhar com uma planilha maior, né? Então o importante para a gente é o que? O fornecedor. Então eu quero saber, nosso problema é qual? Quanto eu gastei por fornecedor. Então eu quero somar quanto eu gastei por fornecedor. Então a primeira coisa é organizar esses dados. Como que eu organizo eles? Eu quero deixar o ABC Materiais, o Kalash. A primeira coisa eu tenho que deixar um do lado do outro. Como que eu faço isso? A gente aprendeu lá no Excel básico. Clico aqui em fornecedor e clico aqui dados de A a Z. Olha lá, ó. A, C, F, K. Eu poderia colocar, né, de Z a A, tanto faz. Ele puxa a planilha inteira. Eu quero em ordem alfabética. Então agora eu tenho uma planilha organizada, tá? E por, né, fornecedor, que é o que eu quero somar. Então eu vou saber aqui, ó, que eu gastei R$2.000 com a ABC, 450 com a Constru Aluguel, 210 com a ferramenta Silva e dos 2.050 com a Kalash. Só que eu quero fazer isso para imprimir, para entregar para alguém, para levar para a obra. Faz o que eu vou fazer. Eu quero fazer. Mas o que eu vou fazer, Fernando? Eu vou somar na calculadora, escrever aqui embaixo? Claro que não. Então a primeira coisa que a gente faz é, como sempre, seleciona tudo. Aí, ó, selecionei tudo, tá? E eu clico aqui no botão de subtotal. Então esse botão de subtotal, ele é o seguinte, ó. A cada alteração em... O que é cada alteração? É a coluna que eu quero que seja o subtotal, ou seja, a minha matriz. Qual que é aqui a minha matriz? É o fornecedor, ou seja, é onde eu quero que ele vá somar. É onde tem os nomes iguais. Se fosse por produto, se tivesse vários cimentos aqui, por exemplo, seria o produto. Mas então é a do fornecedor. Pode ver que ele já puxa o cabeçalho aqui, ó. Então a cada alteração em fornecedor. Tá? Então por que fornecedor, gente? Tenta entender isso. Quem tiver dúvida pode me perguntar. Porque aqui nessa coluna é onde eu tenho o ABC, 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 onde eu dei o nome do fornecedor. Onde o Excel vai juntar essas 4 linhas e somar o que tem aqui e somar o que tem aqui. Vai juntar essas duas linhas. Então a gente precisa de um padrão. Então o padrão está aqui, ó. É claro que se o ferramenta Silva tivesse escrito com 2 S ou Silva aqui, por exemplo, ou ferramenta com R só, ou... E claro, os outros tivessem certos, se tiver algum diferente, ele vai fazer diferente. Então tem que estar padrão. Então melhor para quando montar essa planilha, se for alguém que vai atualizar que não seja vocês, né, é bom colocar a verificação de dados aqui, a validação de dados, perdão. Né, que a gente lembra das últimas aulas aí, a validação de dados, que impossibilita a pessoa de errar. Né? Então isso que é legal de às vezes você linkar as planilhas para ter essa padronização. Então primeira coisa, padrão. Segundo, qual função que eu quero? Eu quero que some, eu quero que faça contagem, eu quero que faça média. Tem aquilo, gente, que a gente está acostumado a ver desde lá, né, de outras ferramentas, fala da tabela, né, daquelas tabelas prontas, tudo aquilo lá. Então é claro que eu quero somar, né? Eu poderia fazer a média, por exemplo. Vamos falar que eu compro cimento de vários fornecedores. Eu quero saber a média que eu estou comprando. Posso, não tem problema. Mas aqui pra gente vai ser a soma. E aqui, ó, é a parte importante. Ele está perguntando em qual coluna você vai pôr o subtotal, ou seja, qual coluna você vai somar os valores. Eu vou somar na quantidade e no valor total. Então eu tenho que fazer o quê? Quantidade e valor total. O código, produto, fornecedor, não. Por quê? Porque o produto é uma palavra, eu não somo palavra. O código também é um código, apesar de ter números. Eu não vou somar isso, porque não tem lógica nenhuma, e eu não vou somar também o fornecedor. Né? Então, tá. Aí é o seguinte, sempre deixa marcado substituir subtotais atuais, né? Para caso existir algum, ele já substitui. Essa quebra de página, eu vou mostrar depois, é para imprimir. Isso aqui é muito interessante quando você tem planilhas grandes, muito grandes. Por exemplo, se tivesse 100 linhas aqui, depois eu vou mostrar, tá? Vou mostrar primeiro 100. E resumir abaixo dos dados é o seguinte. Vou fazer primeiro, depois eu volto aqui também e explico isso aqui. Então a gente colocou fornecedor, que a gente sabe que é essa coluna, colocamos a soma e falamos para o Excel que a gente quer somar essas duas aqui por fornecedor.
Quando eu der um OK, olha o que ele faz. Então, gente, o que ele fez? Ele criou aqui do lado, aqui, ó, colchetes, né? Que a gente pode abrir e fechar, a gente vai ver. E olha que legal, ele fez o ABC Materiais Total, tá vendo? Então ele somou daqui para cima. Ele usou uma fórmula aqui, ó, olha aqui na barra de fórmula, a fórmula de subtotal, tá? Então essa fórmula de subtotal, ó, ela pega toda essa parte aqui, tá vendo? E a gente vai aprender ela também, né? Lá no Excel avançado, quando a gente for ver fórmulas. Mas é também usar essa fórmula é mais fácil usar o soma, né? Que é quase a mesma coisa. Tem a diferença, claro, mas... Então o Excel faz o subtotal, pronto, olha lá, ó. Então se eu quiser imprimir essa planilha para alguém, olha que legal agora, olha, eu tenho ela impressa aqui, ó, eu tenho o subtotal de materiais, eu tenho o subtotal de aluguel. E claro, se alguém errou, por exemplo, tijolo aqui, ó, for 201 tijolos, ó, ele já calcula tudo. Então o legal é isso. Diferente da consolidação de dados, lembra? Né? Ele já calcula. E para mim retirar o subtotal, é só eu selecionar tudo, ó, dar um subtotal e remover todos. Caso eu queira inserir mais linhas, colocar mais informações para depois dar outro subtotal, eu posso. Então lá, ó, vamos falar que, ó, vou dar um exemplo aqui. Vamos falar que eu adicionei, estou copiando coluna aqui, tijolo cerâmico agora, né? Aí ele tem outro código aqui, é o 78. Da ABC Materiais, comprei 50 deles e paguei R$120. Então eu venho, organizei, né? Olha lá, montei mais um, fiz, né? Aqui a seleção e cliquei em subtotal novamente. Então olha lá, ele mantém lá, fornecedor, soma, quantidade, valor, e dei um OK. Então olha lá, ele fez novamente toda a soma, só que agora o tijolo cerâmico está aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui é legal. Tá, então, gente, aqui eu posso imprimir, eu posso fazer o que eu desejar agora, né? E eu posso salvar, claro, o subtotal vai manter. Agora vamos lá, né, para a gente ver o que são esses outros. O resumir abaixo dos dados é o seguinte. Vocês estão vendo que o subtotal veio abaixo dos dados, por exemplo, ABC Materiais, subtotal. Constro, total. Ferramentas, total. Kalash, total. Eu posso colocar eles na parte superior, olha lá. Então eu simplesmente, quando eu não seleciono resumir abaixo, ele faz na parte de cima, lá, tá vendo? Então ABC Materiais total, que isso aqui às vezes é mais interessante de ver, tá? E aqui do lado, que tem esses colchetinhos, o que é? Eles são para a gente poder organizar essa planilha também. Quando, às vezes, a gente tem umas planilhas que são muito grandes, por exemplo, a ABC Materiais tem 100 materiais, a Constru Aluguel tem 50, a Ferramenta Silva tem 200 e a Kalash Construções tem mais 100. Então não ficaria legalzinho assim. Eu posso fechar esses colchetes, ó, e ficar apenas os subtotais, tá vendo? E o terceiro colchete aqui, ó, que é o primeiro que ele fala, ele fecha o total geral. Então olha lá, ó, produto nenhum, claro, código nenhum, fornecedor todos. Quantidade, então eu comprei 661 materiais, gastei R$4.830. Se eu abrir aqui ó, ele me fala que eu gastei 346 no ABC Materiais, eu gastei 3 aqui e tal, e eu tenho aqui. E caso eu queira ver, por exemplo, poxa, eu gastei muito no ABC Materiais, né? Foi meu top 1 aqui. O que eu gastei? Eu posso abrir só o ABC Materiais. Olha lá, ó. Então abrir só o ABC Materiais, tá vendo? Então eu tenho ele aqui, né? Aí, é claro, né? Eu posso vir aqui, ó. Eu não seleciono tudo, tá? Eu seleciono linha por linha. Se eu quiser fazer um colorido aqui, por exemplo, ó. Olha que legal. Eu às vezes faço isso nas minhas planilhas porque fica bem. Ó. Então quando eu abrir todas, olha lá, ó. Tá vendo? Eu posso fazer isso. Tá vendo? Eu posso colorir linha por linha. Aberto ou fechado, a gente tanto faz. Eu fiz fechado aqui, mas eu poderia colorir com ele assim. Não tem problema, tá? Então, gente, esse subtotal é interessante por isso, tá? Você consegue manipular aqui também, olha lá. Tá vendo? Abrindo, fechando. Posso clicar aqui, ó, para fechar e abrir todos de uma vez. Tá? Então é uma ferramenta muito legal, muito utilizada também, muito interessante. Ela é um pouco ruim quando você vai inserir linhas aqui. Eu posso até inserir uma linha da BCs aqui, ó, né?
que ela vai funcionar. Por exemplo, Brita 3, 2, né? Opa! Vamos falar que a ABC Materiais vende Brita também. Aí eu comprei um pouco de Brita dela e é o mesmo código, que esse meu código é interno. Só que agora eu comprei a Brita daqui. Olha lá, eu comprei 50 quilos de Brita, por exemplo, a R$200, vou chutar. Tá vendo? Então, ó, ele faz, né, lá, ele faz todo o cálculo, né, lá, eu tô voltando e indo para frente para vocês verem que ele faz o cálculo já e já acerta na planilha, tá vendo? Tá vendo? Mas o legal é também a gente vir selecionar tudo, né, vir em dados, remover subtotal, tá vendo? Pra gente dar uma organizada, a gente pode organizar aqui, né, primeiro, para depois a gente vir e refazer o subtotal, ou aqui eu posso inserir mais coisas aqui embaixo, para não ter que ficar inserindo daquele jeito. Venho aqui, dou um subtotal, ok, né? Olha lá, só que ele perde a formatação, então eu posso vir, né, selecionar aqui os totais, né, e pintar de uma cor diferente, né? Isso aqui eu posso fazer, então eu posso mexer lá, ele vai ficar. Quando eu tiro o subtotal, ele perde essa formatação, mas, né, é interessante para vocês aí, para quem mexe, né, com planilhas desse tipo é legal, tá? Então, é uma ferramenta importante, é uma ferramenta bastante utilizada, tá? E agora, né, eu vou mostrar aqui, quando a gente clica em subtotal, ó, o que é essa quebra de página? Olha que interessante. Quando eu clicar nela, ó, e der um OK, fiquem vendo que entre as linhas ela vai fazer uma linha cinza. Ó. Olha lá. Tá vendo aqui uma linha cinza que ela fez aqui, ó? Então o que ela fez? Ela dividiu para mim imprimir só o ABC Materiais, só o Consto Aluguel, só o... Então eu vou mostrar primeiro sem ele. Olha lá. Então, estão vendo a linha aqui, ó? Vamos na impressão aqui. Lembra lá do Excel, a intermediária, a primeira aula? Ó, eu vou dar um Ctrl P. Então toda a minha planilha, ela está dentro de uma página, né, A4. Ficou certinho, ó, né? Ficou legal. Vamos falar que ela é bem grandona. Vamos falar que deu 10 páginas, por exemplo. Né? O que eu posso fazer? Olha que legal. Se eu vier no subtotal e acionar esse quebra de página, em vez de tudo isso aqui aparecer na impressão, na página, ele vai, né, dividir cada total desse aqui para uma página. Eu vou dar um Ctrl P. Olha lá, ó. Essa vai ser a primeira página. O que tem nela? Só a ABC Materiais. Então olha aqui do lado, aqui, ó, eu consigo baixar para a segunda página. A segunda página tem só o Constro Aluguel. A terceira página tem o Ferramenta Silva. E a quarta tem a Kalash Construções. Estão vendo? Eu posso facilmente tirar isso aqui, ó. Olha lá, retirei, né? E ela volta ao normal. Para que serve isso, Fernando? Porque às vezes a gente tem realmente listas de materiais muito grandes, entendeu? Aí para você colocar sempre essa primeira aqui em cada página, né? Dividir por página, às vezes, que está lá no finalzinho, você quer colocar ela já na outra, né? Você pode fazer essa quebra de páginas facilmente, tranquilamente também, tá? Então, gente, o subtotal é isso, tá? Se eu colocasse cimento, produto aqui, não ia ficar legal, porque ele ia dar um... Vamos ver o que acontece, ó. Olha o que aconteceu, ele deu um total para cada... Tá vendo? Material, isso aqui não tem nenhum... Como diz, não tem nenhuma lógica, tá vendo? Então, gente, infelizmente não tem uma lógica se você colocar em tópicos exclusivos. Você sempre tem que colocar em tópicos que são, né, repetidos aqui. Igual lá, ABC Materiais tem vários, Conta Aluguel tem vários, entendeu? Então aqui a gente pode manipular. E dá para fazer uma planilha que fique aí, né? Olha lá. A pessoa pode abrir, né, depois ir aumentando a quantidade. Você pode fazer uma planilha mais para lá por mês, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, dá o subtotal, a pessoa vai colocando e no final some, no final dá o subtotal. Eu vou ver se eu faço uma dessa depois de uma aula separada pra gente, tá? Mas essa ferramenta é muito legal. Então quem quiser aplicar numa planilha que tem aí e acha que dá para aplicar, manda para mim. Eu tento fazer aqui, a gente tenta aplicar, né? E retorno, depois a gente faz uma web conferência para me explicar como que é, ou tenta fazer isso, se tiver alguma dúvida, se tiver algum erro, a gente vai tentar resolver, tá? Mas é bem aplicado isso aqui.
Então, vocês viram que ele criou esses colchetes do lado aqui esquerdo, esses colchetinhos de abrir e fechar que são legais, né? Assim, a gente consegue criar esses colchetes tanto nas linhas quanto nas colunas, não é? Também sem fazer o subtotal. Entendeu? Então, por exemplo, olha aqui, olha essa planilha, que é a mesma planilha daquela hora lá. Eu vou organizar ela aqui por, né? Olha lá, quero organizar ela por material. Eu posso fazer aqueles colchetes lá, ó. Tá vendo? Esses colchetes aqui, né, na mão. Manual, assim dizendo. Então, como que eu faria isso? Posso fazer de uma forma assim, ó. Eu teria que criar, não é? Essa linha aqui, ó. Que é uma linha em branco, né? Que ela vai ser tipo a matriz, ó. Vou voltar aqui, olha lá. Entendeu? É a linha matriz. E, é claro, se eu for fazer os tópicos, eu preciso ter os tópicos, né? Por exemplo, eu vou fazer também para o fornecedor. Então eu posso vir aqui, olha lá, ó, criar uma. Posso mudar a cor dela aqui, ó. Vou colocar amarelo, vou dar um mesclar aqui, tá vendo? Transformar em uma. Eu vou colocar aqui, ó, ABC Materiais. Aí eu vou fazer para todos, olha lá. Vou fazer para Construsilva, para ferramentas e para Kalash. Tá? Então vamos lá. Aí, ó. Então eu estou criando aqui, né, as... Opa, perdão. Então, ó, criei, tá vendo? Né? Para não ter o subtotal. Claro, o subtotal é muito mais fácil de fazer, né, gente? Mas aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, eu venho aqui em dados, que esse ABC Materiais feche aqui no ABC, é só eu selecionar todo esse ABC, tá vendo? Ó? E clicar aqui em agrupar, ó, gente. Aí eu vou agrupar as linhas, tá? Então, olha lá, ó, o que ele fez? Ó? Ele criou um agrupamento daqui até aqui, ó. Então ele vai fechar daqui para cima, olha lá. Então eu venho fazendo, ó. Linhas, linhas, linhas. Aí eu vou fechando, ó. Estão vendo? Agora eu posso abrir, olha lá, uma por uma. Claro, eu poderia ter feito nessa última linha, vou abrir tudo aqui, ó. Vamos ver se vocês me entendem, tá, gente? Presta atenção nisso aqui. Eu poderia, em vez de escrever Consto Aluguel, ter escrito ABC Materiais aqui? Poderia, por exemplo, aqui, ó. Eu vou passar para baixo, cada um, ó. Em vez de ser em cima, vamos falar que eu fiz na parte de baixo. Aí eu teria que criar mais um aqui, que seria o Kala Construções, tá vendo? Aí eu vou apagar esse primeiro aqui. Tá? Então, lá, quando eu fechar, ó, ele também vai voltar, só que agora eu fiz ao contrário. Ó, quando eu abrir o ABC Materiais, ó, o ABC Materiais vai ficar embaixo. Ó. Entenderam? Então eu vou voltar, ó, vou voltar para cima. Aí, gente. Tá vendo? Então melhor é fazer, claro, né? De cima para baixo, que olha lá, fica mais visível, tá vendo? E toda vez que você faz fórmulas aqui, tá, gente? Vamos brincar um pouco aqui, ó. Por exemplo, se eu tirasse esse ABC, fizesse ele até aqui o centralizar e colocasse uma fórmula aqui, por exemplo, igual a soma desses quatro aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? E eu tô fazendo basicamente o que o subtotal faz, tá, gente? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Olha lá, eu vou acertar o... Não preocupem com a fórmula que eu estou fazendo agora, que isso aqui a gente vai aprender mais pra frente, tá? Mas olha lá, ó. Então, o que eu fiz basicamente, né? Eu montei a planilha, né? Quando eu fiz aqui o 2 aqui, e o 7, que são os cabeçalhos, os tópicos que a gente pode dizer, eu criei aqui no cantinho soma. Então, quando eu fechar isso aqui, ó, ele mantém a soma, entendeu? Olha lá, ele não soma errado. Então, ABC Materiais é 2.000. Eu posso abrir aqui, ó, no canto esquerdo, o ABC Materiais, que isso aqui é 2.000. Eu posso, claro, inserir mais uma linha aqui no meio do caminho e colocar a brita. Não é igual a gente tinha conversado lá na outra de fazer a brita, por exemplo. Comprei na ABC Materiais, comprei 100 de brita e gastei
R$ 600. Olha lá, ele já somou. Eu fiz, na verdade, o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz o subtotal. Esse subtotal eu fiz ele manualmente, tá? Eu fui selecionando os tópicos, tá? Não é? E fui fechando eles nessas abas aqui. Só que às vezes a gente não consegue usar o subtotal, então a gente faz isso manualmente, tá? E tem gente que não quer essa soma, essas coisas, então faz desse jeito para quê? Para poder fazer aquele tópico que eu fiz lá, né? Aquela linha maior, só para poder fechar aqui, ó, e abrir, né, o nome dos fornecedores, ou o que for, né? Tanto faz. Tá, gente? Então isso aqui. E se você selecionar tudo que eu falo, tudo mesmo, e clicar lá em desagrupar, ele desfaz as linhas, olha lá. Só que ele deixa elas, olha aqui, ó, ela deixa elas ocultas, tá vendo? Então a gente tem que vir lá, Excel básico, ó, e reexibir, vou fazer de novo. Então elas ficam ocultas, tá vendo? 28, 811, então você tem que selecionar tudo, ó, selecionando, clicando aqui no 1, arrastando para baixo, clica no botão direito, né? E clica lá embaixo em reexibir, igual a gente aprendeu lá no Excel básico. Aí, ó, ele reexibe tudo, né? Eu tenho de volta aqui a minha planilha. Eu posso, por exemplo, excluir esses cabeçalhos se eu não quiser mais deles, né? Olha lá. Ok? Então esse agrupar, gente, ele serve para isso. Eu posso ir agrupando. É claro que se eu agrupar sem fazer um tópico daquele, ó, vou fazer só esse primeiro para a gente ver, ó, ele vai sumir com ele e vai deixar só o constru aluguel. Então se eu for fazendo, vai ficar bem feio. Vamos fazer? Né? Só para a gente ver, ó, igual a gente está fazendo. Agrupar o constru aluguel, vou agrupar o ferramenta Sil e vou agrupar o Kalash Soluções, Construções. Aí, eu subi com tudo, tá vendo? Tá vendo? Então eu agrupei todo mundo. Então tem que ter um tópico fora desses aqui, um tópico por fora, entendeu? Então eu vou desagrupar aqui, ó. Então, gente, prestar muita atenção, tá? Quem tiver dúvida, isso aqui às vezes gera um pouquinho de dúvida, mas acontece, tá? E claro, eu consigo fazer isso nas colunas. Né? Eu consigo fazer um fechamento da coluna. Por exemplo, eu tenho aqui produto, código, fornecedor e quantidade. Eu quero sumir com código, fornecedor e quantidade. Eu posso selecionar os três aqui, ó, e agrupar também, ó. Tá vendo? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu fechei o código, o fornecedor e a quantidade. Para quando eu fechar aqui, ó, ficar só o produto, olha lá, produto e valor total. Eu abri. Eu fechei. Tá vendo? Então, para que serve isso realmente, gente? Algumas pessoas falam assim, um pouco inútil. Não, claro que não. Vamos lá, vamos desagrupar. Vou dar um exemplo aqui. Ó. O que isso é útil? Desagrupar. O que isso é útil é o seguinte, ó. Vamos falar o seguinte. Ó. Tem esses produtos, nesses materiais. Vamos falar que essa quantidade, vamos só mexer com quantidade, tá? A gente vai comprar assim, ó, janeiro. Eu vou tirar o zoom um pouco da planilha para ficar melhor, tá? Eu fiz de janeiro até dezembro aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, fiz de janeiro a dezembro e fiz um total aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, estou montando uma planilha mais interessante aqui, né? Olha lá. Ok? Então eu fiz uma soma aqui, ó, igual a soma. Selecionei todo esse intervalo, dei um OK, né? Vou puxar aqui para baixo, olha lá, então tudo aqui é soma, tá vendo? Tudo isso aqui é uma forma de soma. E eu vou colocar aqui, ó, 70, 8, 80, 4, 100, 2, 4, 6, 2, 4, 60 e 200. Aí, gente, eu vou só copiar aqui pra gente também não perder muito da nossa aula, né? Copiando e colando, né, coisas. Então, por exemplo, olha lá. Fiz uma planilha muito extensa, tá vendo? Muito extensa. Da material e tal. Eu poderia fazer, né, um subtotal aqui, tá, gente? Somando o total, olha lá. Ó, eu vou somar o fornecedor novamente, só que eu vou somar só o total, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Ele criou o ABC Materiais só com a soma do total. E eu posso fechar, ó.
Aí, ó. Eu poderia ter somado por mês? Claro que poderia. Venho aqui, tá? Olha lá, ó. Só eu ter colocado todos os meses, né? Então vamos colocar todos os meses aqui, ó. Você pode ver que ele pega o tópico, tá, gente? E eu vou colocar abaixo, tá? Que é interessante. Olha lá, ó. Estão vendo? Então eu vou colorir aqui, ó, só para ficar bem didático. Então eu estou refazendo aquela primeira parte, tá? Esse último aqui não pegou a formatação, tá? Mas vocês podem vir aqui, ó, e colocar as gradinhas, tá lá? Tá vendo que não tem gradinha? Deixa eu falar gradinha mesmo, mas chama borda, tá? Aí, ó. Então eu posso agora, né, lá, ó, voltando, ó. Tá vendo? Então eu tenho a soma de janeiro, de fevereiro e a soma total do mês. E eu posso abrir, né? Olha lá, ó. Interessante. Eu tenho por agora por cliente, né? Pá, 3 aqui a gente abre todos. Olha lá, eu tenho por fornecedor por mês e o total lá. O total eu fiz a soma, mas ele fez aqui embaixo, ó, o subtotal dele. Ele fez os subtotais aqui onde que eu coloquei laranja. Tá, gente? Então, viu como que é uma ferramenta poderosíssima para o Excel. Vou tirar o subtotal, tá aqui, ó, remover todos. Então, removi. Por que eu quis fazer isso aqui, ó? Vamos falar que eu quero sumir com de janeiro até dezembro. Quero sumir com isso aqui. Para quê? Pô, Fernando, eu quero deixar uma planilha maior, assim, né? Um zoom melhor e tal. Isso aqui só eu que vejo, por exemplo. Só eu que alimento isso aqui. Vou falar que a gente tem alimentado só até aqui, ó. Tá vendo? Tem até julho alimentado. Todo mês eu alimento. Como eu mando essa planilha para gerência ou para o dono da obra, por exemplo, eu posso sumir com isso aqui. Como que eu faço? Eu seleciono D, de D até O e dou um agrupar, ó. Tá vendo? Então o que ele fez? Ele grupou aqui, ó, desde o D, ó, olha aqui em cima, do D até o P. Então quando eu fizer aqui o menos, ó, olha lá, ó, eu posso dar um zoom. Então, eu posso mandar apenas isso aqui pro pessoal lá de, sei lá, o dono da obra, tanto faz. E eu posso fazer duas vezes também, por exemplo, eu quero fechar o fornecedor e o código aqui, eu posso, olha lá. Vou dar mais um agrupar. Tá vendo? Então lá, ele agrupa. Tá vendo? E quando for longe um do outro, tiver um aqui, ele faz também duas vezes. Tá? Aí vocês vão mexendo aí. Mas o mais importante que eu vejo é esse aqui, ó. Esse é o melhor exemplo que tem. Então eu tenho uma planilha de produto, de código fornecedor, de janeiro a dezembro, que eu vou colocando todo mês quanto que gastou e tem um total. Eu posso vir aqui de O até D, ou de D até O, claro, tanto faz a ordem, e dar uma agrupada lá. Para quê? Para mim dar um menos, para a planilha ficar bem menor. Tá? Aí no final do mês, por exemplo, eu posso vir, tiro o zoom, abro, atualizo os valores aqui. Então, vou falar que eu vou atualizar os valores aqui, ó. Ele já soma automático aqui e eu fecho a planilha e envio lá pro pessoal ou imprimo. Olha que interessante, gente. Mandei imprimir. Ele vem só com o tópico fechado. Se eu abrir, ele vai com o tópico aberto. Tá? É porque ficou... Vamos mexer na orientação lá, gente. Olha lá, ó, primeira aula, hein? Aí, ó. Tamanho A3. Pronto. Tá lá, ó. Aberto. Tá vendo? Aberto. De janeiro a dezembro. Eu tive que colocar numa folha A3 grande e tive que fazer uma orientação paisagem, né? Agora, se eu fechar, eu só faço essa parte aqui. Então eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui em configurar página, por exemplo, ó, que a gente aprendeu lá, ó, e colocar, ó, um zoom, por exemplo, ó, colocar 230%. Aí, ó, aumentei o zoom, teoricamente, da impressão. Lembra que a gente aprendeu aqui, ó, ajustar para 230%. Tá lá, eu consegui imprimir. Porque eu fechei, eu simplesmente fechei, eu ocultei, né? Aí eu posso voltar aqui para 100, né, só para ficar certinho. Aí, ó. E eu posso abrir, né, aqui, ó, abrir e fechar a hora que eu tiver vontade, que eu desejar ou que eu for atualizar. Tá, gente? Então essa foi a aula de subtotal e dados, que ficam aqui dados aqui no cantinho, tá? E é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta importante, é uma ferramenta que eu vejo muito em planilha financeira.
Tá muito mesmo. Principalmente aquelas planilhas financeiras extensas para a direita, extensas, né? Aqui para ficar didático e a gente lembrar de como que insere formas, né? Espero que todo mundo lembre como que faz isso. Então aquelas planilhas que elas são muito extensas para a direita ou para baixo, claro, né? Mas principalmente para a direita, vamos usar o agrupar aí aqui no dados, porque esse agrupar ele é interessantíssimo, né? Quem ainda tiver dúvida de onde pegar e tal, vai fazendo alguns testes aí, faz uma planilha igual essa minha e faça alguns testes aí até pegar a manha de como que faz. E olha lá, até a forma aqui embaixo, ó, tá vendo? Ela acompanha. E claro, gente, outra coisa, lembrando aí, eu vou fazer bem, falar chucro mesmo, bem zoado. Se eu tiver um gráfico no meio do caminho aqui, tá, gente, ó, eu tenho um gráfico no meio do caminho, ele vai também se ajustar, ó, tá vendo? Então cuidado com a parte de gráfico, tá? Com essas partes aí, coloquem ele fora da área aqui, ó, por exemplo, ó lá, ó, fora da área de, né, coisa. Mas se ele tiver aqui dentro, ele também perde a sua referência. Então é bom deixar ele, olha lá. Então faça o gráfico apenas visíveis, tá? Então você deixar ele aqui, ó, ele perde também, porque eu não perdi os dados, mas eu sumi com os dados aqui da tela, ele some no gráfico também. Então tudo que tiver a mais, e se tiver outra planilha aqui embaixo, tá, gente? Ela também vai desaparecer, por exemplo, aqui, ó. Se eu vou falar que eu tenho uma outra planilha aqui, todas fazem, ó. Tá vendo? Então tome cuidado com isso, ok? Acho que ficou bem claro. Quem não entendeu, gente, volta à aula. Ficou uma aula um pouco também extensa, mas é uma ferramenta que precisa de detalhamento, tá? Principalmente nessa parte de subtotal aqui. Né, lá. Eu consigo fazer, né, lá, quando eu faço subtotal, ele já tira o agrupar, porque o subtotal é um outro tipo de formatação, mas eu consigo fazer também, tá? Então, gente, treinem aí, por favor, tá? E na dúvida me mandem e até a próxima aula.